Eu vou me colocar da forma mais sincera possível e vou tentar ser o mais direto possível. A preocupação de hoje é sobre como nós oramos, não tanto como nós devemos orar, porque me parece que esse dever orar é uma coisa meio impositiva e mata um pouco da questão pessoal que a oração envolve. Eu sempre aprendi que para a gente orar, a gente primeiro tem que se colocar diante de Deus com humildade, com o coração quebrantado. E não só isso, mas também é preciso que a gente seja grato a Deus. A gente tem que aparecer diante de Deus com gratidão, em virtude de tudo que Ele faz para a gente. E a partir daí a gente pode colocar as nossas angústias, necessidades, mas principalmente, em toda oração, nós temos que procurar a Deus. Essa é a primeira coisa. E eu sempre fiquei muito confuso, porque todas as vezes em que as pessoas me falavam sobre esses trechos, né, que a oração envolve, eu, eu ouvia a palavra, mas eu não conseguia compreender o impacto de cada coisa que me era dita. Por exemplo, primeiro louve a Deus, agradeça a Deus. Até aí tudo bem, eu entendia que eu deveria ser respeitoso, que eu deveria me colocar diante de Deus com humildade, mas que ao mesmo tempo eu deveria buscar nessa humildade gratidão por todas as coisas que me eram feitas. Ok, eu consigo entender isso. O problema é entender como você pode, por exemplo, e eu vou ser bem sincero aqui, ser grato por coisas que não te são necessariamente, pelo menos não num primeiro momento, coisas que não te são necessariamente benéficas. Por exemplo, eu vou ser grato então pelas provações, pelos problemas, é isso? Segundo, quando as pessoas dizem assim, agora você pode, depois que você agradece, depois de você exibir essa gratidão a Deus, você pode buscar colocar as suas angústias. Bom, tem muita angústia para colocar, inclusive por situações que me são avessas. Né? Então eu ia lá e colocava as minhas angústias e colocava as minhas preocupações, as minhas vontades, os meus sonhos. Né? Sempre me diziam assim: olha, Deus não quer te ver angustiado, Deus quer que você tenha os teus sonhos realizados. Então eram os dois lados. Né? Deus não quer o teu mal, Deus quer o teu bem. E eu colocava as minhas angústias e nem sempre eu percebia, nem sempre Deus ia me dar livramento das coisas. Né? Mais ou menos como ele fala para Paulo: não vou te dar livramento de certo pecado, porque, enfim, né? Dizia ele para Paulo, porque você vai se tornar arrogante, eu quero você humilde. Ok, enfim, então eu coloco, eu comecei a perceber que eu nem sempre tinha uma resposta imediata de Deus, né, no sentido de me dar livramento daquelas situações, de um pecado, de uma dificuldade, de uma ansiedade. E por outro lado, no que diz respeito aos sonhos, eu também pedi e nem sempre meus sonhos eram realizados do jeito que eu queria. Né? Às vezes eram realizados em parte, às vezes eram realizados de modo que ou não eram realizados, então eu pedi alguma coisa e não acontecia, e eu não entendia por quê. E aí vem o terceiro ponto, né? É justamente, olha, você tem que buscar uma conexão com Deus, né? Depois que você tira tudo isso do caminho, você está com o teu caminho aberto para só louvar a Deus, só procurar a Deus e assim por diante. E eu também ficava pensando, mas como é que eu procuro a Deus, né? Eu sinto a presença de Deus, eu sinto a presença do Espírito, mas como é que eu faço para procurar ativamente isso? Eu repito versículos da Bíblia, o que é que eu faço? E eu achei fascinante, porque eu acabei encontrando a resposta disso nas falas, nas intervenções de alguns irmãos que de boníssimo coração oraram pela gente aqui em casa e se dispuseram e conversaram, né, pelos nossos pastores e assim por diante. E a palavra teve um papel decisivo nisso. Como é que funcionou isso? Eu vou voltar lá agora a Mateus 7, versículo 7. Mateus 7, versículo 7. Eu estou usando a tradução da King James aqui. Então diz lá: pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Pode parecer, veja, tem muitas observações ao longo do texto, né, ao longo da Bíblia. Vão falar sobre as nossas orações. Mas eu me fixei nisso aqui. O Espírito, eu voltei a estudar recentemente todos os evangelhos e todas as cartas, né, todos os evangelhos, todas as preleções, Atos dos Apóstolos. Eu estou num caminho super lento, estou estudando aos pouquinhos, tentando me aprofundar nessas palavras, para poder refazer a sedimentação, a base da minha fé. Né? E essa palavra ela ficou na minha mente, ela ficou e se repetiu e parecia que o Espírito estava insistindo em me fazer pensar nisso aqui, em querer que eu refletisse, que eu olhasse alguma coisa aqui, e ele queria me ensinar alguma coisa. E aí o que me veio foi o seguinte, né? O que o Espírito derramou para mim foi o seguinte: olha a estrutura que você tem aqui. Pedi e vos será concedido. E aí eu volto a pensar, pedi e vos será concedido? Mas como assim se às vezes eu peço e não me é concedido?
E aí vem a grande questão: o que é que você está pedindo para Deus? Primeira coisa, existe uma razão para que você comece as suas orações querendo ser grato. E aí vem a pergunta, mas o que é que você está pedindo? Será que você realmente está orando do jeito que devia? Será que você realmente está orando do jeito que você devia? Isso, né, o Espírito dizendo a mim. E fala assim, pergunte-se sobre o que você tem pedido. Se tudo que você pede será concedido, só olha ali embaixo. Primeiro, você está pedindo com confiança? Não com confiança de que Deus vai te responder, mas que Deus vai te responder e vai te responder com coisas boas. Olha ali o versículo 9, né? Ou qual dentre vós é o homem que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Versículo 10. Ou, se lhe pedir peixe, lhe entregará uma cobra. E aí segue. Assim, se vós, sendo maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Estava aqui uma resposta sonora a respeito da questão das orações. Se você vem a Deus e pede alguma coisa, você acha realmente que Ele vai te dar uma coisa ruim? E isso foi crucial, porque eu comecei a entender finalmente que tinha coisas que eu não recebia ou que eu tardava em receber, porque, não era o momento de receber, dois, seria ruim receber. Aquela velha história, né? Aqui ele coloca, se um pai humano ouve o pedido de um filho, filho pede pão, ele vai dar uma pedra para o filho matar a fome? Ele não vai ironizar, ele não vai ser cruel com o filho ao ponto de fazer pouco da sua necessidade. Agora, quem é pai, quem é mãe, certamente sabe. O filho vem e pede alguma coisa, e se ele pede alguma coisa que é nociva, né? Se ele pede para sair em um horário que não deve, se ele pede para frequentar lugares que não deve, se ele pede para ingerir ou para tomar para si coisas que ele não deve, pai e a mãe não vão permitir, é evidente, eles vão saber dizer o não, né? Aquele famoso não que Deus nos diz. Então, eu comecei a entender que quando eu peço e as coisas serão concedidas, Deus ouve todos os meus pedidos. Mas eu tenho certeza que Deus olha para alguns desses pedidos e fala: Isso não está certo. Isso não vai ser bom para você. Então, a minha oração acabou de quebrar no meio e ela virou uma coisa completamente diferente daquilo que eu esperava. Ela não é mais simplesmente buscar abrigo, proteção em Deus, não é mais simplesmente buscar satisfazer vontades ou aquilo que eu entendo são as minhas necessidades em Deus. Ela virou uma outra coisa. Quando eu peço agora, todas as vezes que eu paro para pedir, o problema passa a ser: será que isso que eu estou pedindo vai ser bom? Será que vai fazer bem? Será que tem uma função, um propósito melhor? E agora a oração mudou por inteiro. E para mim, Mateus 7, versículos 7, 8, 9, 10, 11, viraram basicamente a coluna principal das minhas orações. E aí diz na sequência: buscar e encontrareis. Tá, mas buscar o quê? Vou buscar respostas? Também. Vou buscar a satisfação das minhas necessidades? Em termos, mas não é bem isso. Buscar basicamente a Deus, que é o pedacinho que eles tinham colocado lá no final da oração, depois que você se desfez de todas as suas preocupações humanas. E aí quando você chega nesse ponto e está começando a buscar a Deus, a pergunta é: mas como é que eu faço para buscar a Deus? Todo mundo me diz: busca a Deus de todo o teu coração, busca a Deus, busca a Deus, busca a Deus. Mas como é que eu faço isso? Aliás, esse de todo o coração já é um início de uma resposta. Se a gente voltar lá em Jeremias 29, versículos 12 e 13, diz lá: Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha que bonita a ordem. Me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Aí diz na sequência: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Coisa complicou mais ainda. Existe uma ordem. Invocareis, quer dizer, você chama o nome de Deus, você invoca a atenção de Deus. E isso é muito interessante porque você só invoca aquele que você sabe que está lá e que vai te ouvir. Então você basicamente soa a trombeta, você coloca a tua alma naquilo e Deus passa a te ouvir. Ele está agora com o olhar dirigido para você, mas não basta só chamar, né? Você chama e você passa a orar. Aí a gente volta lá para Mateus 7, né? E aí ele diz: agora eu vou te ouvir. E aí lá em Mateus 7 diz, então: pedi-vos será concedido. Então eu estou orando, eu estou pedindo a Deus, estou clamando a Deus. Agora eu estou buscando a Deus com todas as minhas forças. Então isso é interessante, porque invocar não significa buscar. Quando eu invoco a Deus, eu inauguro uma série de reflexões. A reflexão sobre a natureza dos meus pedidos, uma reflexão sobre Deus e como eu posso encontrá-lo. E esse como encontrar está dado ali em Jeremias: me busque de todo o teu coração. O que significa buscar de todo o coração? Significa deixar de lado todas as questões que são impeditivas da ação de Deus em você. Como assim? Acabei de falar que a gente faz uma reflexão sobre o que pede.
A gente tem que começar a refletir sobre se as coisas que nós pedimos são boas ou não para nós. Mas não é só isso. Porque no minuto em que eu reconheço a presença de Deus, é mais ou menos como se eu reconhecesse uma pessoa que está numa sala comigo. Então eu recebo uma visita. Se eu recebo uma visita, pode ser que eu vire as costas para essa visita e vá embora. Deixa a visita lá na sala sozinha. Isso vai ser uma grosseria tremenda. Eventualmente a visita vai sentir que ela não é bem-vinda, ela vai embora. Ela não vai mais querer voltar. Agora, se eu atendo bem a minha visita, se eu a recebo, se eu procuro entender quais são os quereres e as vontades dela, eu vou deixando minha visita mais à vontade. E quanto mais à vontade ela fica, mais fácil fica dialogar com ela. Mais tendente ela está a voltar. É mais ou menos isso, esse buscar e encontrareis. Eu vou buscar a Deus tentando entender o que faz com que Deus fique à vontade na minha vida. Eu sou o templo de Deus, não sou? Nós somos templos de Deus, não somos? Então, o que eu preciso mudar? O que eu preciso rearranjar para receber pessoas na minha casa? Né? Minha sogra me visitou muito tempo atrás. Ela veio para cá, a gente põe. E agora, o que nós fazemos, né, para ela ficar à vontade? Olha, põe as coisas que ela gosta de comer, o café do jeito que ela gosta, deixa ela dormir na nossa cama, a gente dorme no sofá, minha esposa e eu, ok. Né? Para ela ficar à vontade, para ela querer voltar, para ela se sentir bem-vinda. E aí, o contexto específico disso tudo, o entregar o conforto para o visitante, é justamente a entrega que nós fazemos dentro de um contexto específico para que Deus se sinta à vontade para trabalhar nesse espaço. E isso tem duas saídas. A primeira, eu preciso alinhar os meus pedidos e as minhas vontades com as vontades de Deus e com os valores divinos. E ele já me deu tudo isso na Bíblia. Então, ele não vai ficar, esse trecho da oração, esse buscar e encontrareis, vai ser uma busca infrutífera se eu ficar insistindo em querer coisas que não estão de acordo com a vontade divina. Tá, mas e como é que eu descubro qual é a vontade divina? Essa é a grande sacada. A vontade divina ela vai ser descoberta talvez aqui na terceira parte desse modelinho que Mateus deu para gente, né? Que Mateus relatou aqui pela fala de Cristo. Quando diz ali, batei e a porta será aberta para vós, isso significa que depois de todo o processo contínuo, todo o processo através do qual eu fui e me dirigi a Deus e solicitei a sua presença e solicitei suas experiências, eu posso agora bater à porta da sua sala e ingressar no recinto do seu governo e das suas decisões. E uma vez ali dentro, eu vou escutar o que ele tem a dizer. Então, quanto mais eu buscar, é interessante isso, porque quanto mais eu busco, mais espaço, mais oportunidade para reflexão do espírito eu ofereço. E esse é o primeiro grande ponto. Segundo, eu vou encontrar Deus na medida em que o espírito começa a derramar os valores e a vontade divina sobre mim. E aí é interessante, porque quanto mais eu estimulo a presença da vontade de Deus e menos estimulo as vontades do mundo em mim, mais a vontade de Deus passa a imperar, mais ela passa a fazer sentido e mais ela passa a se derramar. E aí, no terceiro e último estágio, eu já estou agora ingressando no recinto de Deus, e esse recinto está comunicando tudo o que eu preciso saber para mim, e agora é a vontade de Deus que vive através de mim. E aí agora recomeça o ciclo. Né? Eu vejo o que ele faz, ele fala logo em seguida ali no versículo 8, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate se lhe abrirá. Pois todo o que pede recebe. Então, basicamente, você tem um espelho aqui. Começou tudo outra vez. Se você chegou a esse ponto de habitar o recinto de Deus e permitir que Deus habite em você, tudo que você pedir, você vai receber. Ah, então eu vou ter o que eu quero? Não. Você vai querer o que Deus quer e por isso vai ter o que você pede. Você vai pedir para a vontade de Deus se realizar, não em abstrato, como ensina a gente a pedir, que a vontade de Deus se realize. Né? Venha a nós o teu reino, né? Que é basicamente esse pedido amplo que nós fazemos, com compromisso, evidentemente, mas sem entender o que isso significa. É basicamente um pedido específico em cada situação. É um pedido específico para cada momento. Veja, estava assistindo uma preleção esses dias que dizia o quão ponderada tem que ser a decisão de seguir Cristo, lá daquele pastor Antônio Júnior, um pastor fantástico. Recomendo que veja, inclusive. Ele fala, é preciso ponderar a decisão de seguir a Cristo, porque segui-lo não é fácil. O jugo é mais leve, porque ele está carregando com você. O jugo é carregado por dois, não por um só. Mas não é um caminho leve. Você vai ser perseguido, você vai sofrer dificuldades, o inimigo vai te perseguir. Ok. Então é uma decisão ponderada. Quando eu digo venha a nós o teu reino, eu estou assumindo um compromisso. Eu estou querendo dizer, olha, eu recebo o teu reino em mim e quero que todos recebam da mesma forma. Eu quero ver o teu reino realizado aqui.
Isso é uma decisão grave, é uma decisão pesada e não tem volta, como dizia o pastor. O que isso significa, portanto? Que quando eu faço essa observação é necessário refletir sobre ela. E a reflexão faz com que, pois todo o que pede recebe, se torne imediatamente uma observação específica para que em cada minutinho da minha vida tudo que acontece aconteça em virtude da vontade divina. Então, se eu faço essa gravação é em virtude da vontade divina, é por estímulo do Espírito. Se eu levanto daqui e vou auxiliar minha esposa, é em virtude do Espírito. Se eu faço o que eu faço no meu trabalho, é em virtude do Espírito. Se eu tenho uma palavra para uma pessoa, tem que ser uma palavra que o Espírito quer que exista, não a minha, mas a dele. Se eu falo, e isso é interessantíssimo, para que eu não tenha aquela palavra solta, a palavra vã, eu tenho que falar movido pelo Espírito. Nada na minha vida pode, portanto, pertencer a mim, tudo tem que pertencer a Deus. E aí sim vai haver essa recepção, porque já não importa mais o pedir e o receber, o que importa é travar uma comunicação íntima com Deus, de modo que o início do versículo 7 e o início do versículo 8 eles são bem distintos. Pedir-vos será concedido significa comece, tente pedir, assim você refletirá sobre as coisas que pede. E no início do versículo 8, todo o que pede recebe, já diz, a partir do momento em que você refletiu e sabe o que pedir, as coisas se derramam sobre a tua vida, porque a solicitação não diz mais respeito ao conteúdo do teu pedido. Quero aquele emprego, quero aquele casamento, quero aquela situação. Diz respeito à maneira como essas situações serão lidas pelo Espírito. Na realidade, eu parei de dizer eu quero aquilo e passei a dizer eu quero que o Espírito inunde essa situação. Eu quero que a vontade de Deus determine essa situação. Eu quero que a vontade de Deus faça minhas palavras refluírem. Daí depois o que busca encontra. Então buscar e encontrareis significa procure por Deus. E o rosto dele vai se revelar para você. O que busca encontra. Se você já tem Deus em você, quando você for buscar, ele vai imediatamente aparecer para você. Cara, tem tantas passagens que falam sobre isso. Vou usar só uma, né? Basicamente, quando a gente vê os profetas, por exemplo, em oração, quando você vê lá então Elias, Eliseu, quando você vê os profetas em oração de uma forma geral e eles falam imediatamente com Deus e naquela imediatez a resposta vem, é porque eles já estavam, falam geralmente para nós os pastores, os preletores, eles dizem para nós, olha, geralmente é porque essas pessoas já jejuavam, já oravam, já estavam com Deus ao longo de toda uma jornada. Tá aí. A resposta vem porque não existe uma separação e um momento para você encontrar Deus. Você está com Ele o tempo todo e quando você solicita Ele imediatamente habitando em você, vai expressar através do Espírito dele aquilo que Ele quer que aconteça. Daí vem uma proteção, aquilo que vão chamar de uma cobertura espiritual. Né? E a quem bate se lhe abrirá. Se você abriu a porta do átrio de Deus e agora habita com ele, escuta os comandos dele o tempo todo, né? Como dizia Davi lá pelas tantas, né? Gostaria de ser como essas palmeiras, ou sou como as palmeiras que vivem à sombra do templo, que florescem à sombra do templo do Senhor. Quem me dera poder estar o tempo todo nos átrios do Senhor e assim por diante. Só peço que me permita habitar o templo do Senhor, ouvir a tua palavra. Basicamente isso significa que esse bater as portas se inverte. Agora sim eu vou lá para a vida, né? Essa representação simbólica que está tão presente na nossa existência como cristãos, bato uma porta e ela se abre, porque Deus sabe que o que vai ingressar ali é a presença dele. Então ele escancara as portas e nós vamos fazendo a travessia dessas portas, porque Deus nos está usando como instrumentos. Então, assim, isso tudo mudou muito minha percepção de oração. Eu antes orava pensando assim, eu sou só um ser humano perdido num mundo que está descabido, está deteriorado e eu tenho que lutar para sobreviver aqui, me ajude, Pai. Agora essas orações elas se tornaram algo muito diferente. O próprio processo da oração mudou. Eu continuo agradecendo a Deus. Eu continuo evidentemente fazendo certas solicitações a Deus, né? Mas já não é mais com o mesmo tom. Geralmente quando eu vou orar agora, eu me isolo, como de praxe, e nesse isolamento eu abro meu coração para Deus. Ao invés de eu falar para Deus, eu sei que Deus já sabe o que está no meu coração, mas ao invés de eu dizer, olha, Deus, o Senhor sabe o que está no meu coração, o Senhor sabe, por favor, me limpa de certas coisas, me cura, me leva na direção da tua vontade, faz acontecer, me ajuda a fazer as coisas acontecerem na vida, ou faz as coisas acontecerem na minha vida, eu comecei a perceber que o processo era diferente. Deus não quer que eu ore porque Ele quer saber as coisas, afinal das contas Ele já sabe de todas elas. Quando Ele se aproxima de Adão e Eva e pergunta onde é que vocês estão, lá no começo, quando eles pecaram, a gente fala, Deus se afastou, Deus se alijou, porque Ele não pode habitar onde o pecado está, de fato, mas muito embora Ele não pudesse estar lá presente, né, Ele não quisesse estar presente onde o pecado habitava,
Ele sabia o que tinha acontecido. Então, quando ele pergunta onde vocês estão, ele já sabe que eles se esconderam, ele já sabe por quê. É a mesma coisa com o meu coração. Se eu tento falar para Deus, por favor, me corrige, mas não falo qual é o pecado, não confesso o pecado, Deus já sabe qual é, ele não precisa ouvir. O que Deus quer que eu fale. Mas para eu falar, por que Deus quer que eu fale? Só porque Deus quer que eu admita que eu seja genuíno, verdadeiro e sincero? Também. Mas Deus quer que eu fale porque Ele entende, porque Ele quer saber se eu sou capaz de reconhecer o pecado que eu cometi, os pecados que eu cometo. E nem sempre a gente reconhece. Uns dias atrás, por exemplo, eu estava em oração, fizeram uma oração tão bonita para mim, curta, breve e bonita na igreja. Falaram para mim assim, o pessoal colocou a mão sobre mim e falou: muda o rumo da vida desse rapaz, muda o destino da vida desse rapaz, muda os caminhos desse rapaz, traz mudança para a vida dele. No dia seguinte eu percebi como eu tinha certos pecados que eu não tinha percebido, como eu às vezes era judicioso, como eu julgava as pessoas sem perceber. E aí eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. Ou seja, aquela oração foi interessantíssima porque o Espírito me inundou e falou para mim, em um determinado momento ele me alertou, você julga as pessoas às vezes, já pensou nisso? Eu sei que não julga porque quer julgar, eu sei que julga para se defender, mas julga. Então tá na hora de parar. E de repente toda aquela grande transformação começou a acontecer e pela primeira vez em muito tempo eu sentei e fui orar para Deus e falei a ele, olha, eu sou assim, infelizmente eu cometi esses pecados e eu peço perdão. Me ajuda a me limpar disso. Deus quer que a gente tenha sinceridade de falar, mas Ele também quer que a gente tenha a capacidade de descobrir os pecados da gente. Né? Então, a psicologia explicaria isso de uma forma um pouco diferente. Ela diria para nós que tem certas coisas contra as quais nós lutamos, tem certos mecanismos na psique da gente que resistem à mudança. Eles são como se fossem calos no universo psíquico da gente, na realidade psíquica da gente. A gente apanhou muito ali naquela área, ficou calejado e a gente esconde certas coisas, né? A gente nega certas coisas e resiste a certas mudanças. E como a gente resiste, então basicamente quando a gente quer olhar para a situação, tem um ciclo formado ali e esse ciclo se esconde. Né? Então, por exemplo, quem é ansioso, né? A ansiedade se justifica. Ah, estou ansioso porque eu não sei o que vai ser da minha vida amanhã. Ok, porque eu não sei se vou ter emprego amanhã ou depois, porque eu não sei se eu vou ter comida no prato amanhã ou depois. Ok. Aí você pensa assim imediatamente, não, eu posso ficar tranquilo porque eu estou fazendo todas as coisas bonitinhas, direitinho, etc. Aí ele fala, da tua cabeça faz o seguinte com você, ela trai você e diz pra você, mas não é sobre fazer certo ou errado. Se alguém, se um chefe, por exemplo, não for com a sua cara, ele te demite. E aí começa o ciclo de novo. Né? Então a questão que Deus quer colocar para nós é, você consegue descobrir o círculo vicioso do seu pecado? Você consegue enxergá-lo? Você consegue colocar para fora? De novo, a oração mudou. Porque ela não é sobre o pedir para ser limpo. É sobre meditar e perguntar primeiro: por favor, me mostre o que tem de errado comigo. Tem alguma coisa de errado e eu sinto. O espírito cutuca. A gente sabe que ele vai lá e chacoalha a gente. Onde está o erro, pai? O que está acontecendo? E aí a gente começa a conversar sobre isso com Deus. E Deus vai revelando para a gente: olha, limpa isso, limpa isso, limpa isso. E aí aos pouquinhos nós voltamos lá para Mateus 7, versículo 7. Pedi e vos será concedido. Agora vejam como o pedido mudou. Já não é mais o que eu quero que aconteça, é me limpa, buscar e encontrareis. Uma vez limpo, me encontra, por favor, me permite ao teu encontro, e uma vez chegando ao encontro, por favor, comanda do teu trono a minha vida. Essa mudança para mim foi crucial. E em todas as ocasiões em que eu comecei a falar abertamente sobre os meus dilemas, falar abertamente sobre o meu coração, abrir com sinceridade meu coração, eu fui capaz de colocar todas as situações que eram tão doídas para mim, todas as situações que me faziam sentir tão mal, e todas elas começaram a ser limpas de alguma forma por Deus. Então hoje, quando eu orava, eu saía da oração pensando assim, será que foi o suficiente? Mais ou menos como diz lá nas cartas de Paulo, como os pagãos pensam, será que foi bastante? Hoje eu saio da oração pensando, eu estou me sentindo leve e renovado. E mais interessante, eu saio e tem sempre aquela segunda voz, a voz de Deus do meu lado, dizendo, ok, agora vamos tocar o dia. Agora você vai aprender ao longo do teu dia como é me seguir. Isso também criou um outro incremento. A gente se isola para orar, né? Essa instrução que a gente recebe. Você tem que, quando falam, você tem que se trancar no seu quarto, em silêncio, dobrar os seus joelhos e orar, né? Esse ficar em silêncio significa isole-se, não permita que estímulos externos atrapalhem a tua oração e ore sozinho. Não é com a ajuda do outro que você vai orar nessas horas. Você tem que ficar quietinho na sua e você tem que orar ali e você tem que buscar por você mesmo a presença de Deus. Não que os outros não possam orar pela gente ou a gente não possa orar pelos outros. Mas a gente tem que encontrar um lugar em que Deus possa se comunicar naquele silêncio, naquele lugar de paz. A questão é que eu gosto muito de orar também quando eu estou a caminho do meu trabalho, por exemplo. E é muito barulhento. Eu pego o ônibus
Quem pega ônibus ou metrô sabe, é muito barulhento, tem muito estímulo visual, você tem que ficar atento, né? Mas mesmo assim, mesmo nessas horas, depois que eu comecei a orar desse jeito, mesmo nessas horas eu consigo ter longas conversas com Deus, e essas longas conversas vão alinhando o meu coração e preparando o meu coração para aquilo que Deus quer para mim naquele dia, que Deus quer fazer através de mim naquele dia. Então isso trouxe muito mais paz. Além de trazer a paz logo depois da oração, também tem trazido a paz ao longo dos percursos e do caminho dos dias. Para terminar tudo isso, eu gostaria de visitar agora Mateus 6, tirando um pouco de ordem. Lá no versículo 22 diz assim: Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. E aí eu acho esse trecho lindo porque basicamente para mim ele encerra o que significa o processo de oração. Ele fala que os olhos são a lâmpada do corpo. Como assim os olhos são a lâmpada do corpo, né? Como se a gente fala que os olhos são a porta da alma e que eles expressam sentimentos. Eu quero inverter a leitura. Os olhos, eles são, se a gente for visitar aqui o proverbial filósofo, se a gente for visitar Aristóteles, por exemplo, ele vai dizer que a gente tende a organizar o mundo da gente pelo olhar. Tá? Nós organizamos a nossa vida pela maneira como nós enxergamos o mundo, e principalmente pelos olhos. Ele diz: se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Aqui a gente já tem uma dualidade, né? Se os teus olhos são bons, quer dizer, se você encara as coisas bem, teu corpo será pleno de luz. Você vai você recebeu bem a virtude das coisas que te cercam. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Quer dizer, se os teus olhos são olhos egoístas, invejosos, se eles só veem o vício do mundo, se eles só veem a tristeza do mundo, a tragédia do mundo, então esses teus olhos que são maus, eles vão trazer para você tudo que há de ruim no mundo e vão te tornar amargo, eles vão tornar o teu coração amargo. É engraçado porque geralmente as preleções falam: se teu coração for amargo, teus olhos transmitirão mal para o mundo. Eu quero justamente encarar de outra forma, porque ele poderia ter dito rosto, não precisaria ter dito olhos. Né? Ele poderia ter dito qualquer outra coisa, poderia ter dito corpo, poderia ter dito vida, experiência, mas ele falou olhos. Os olhos eles absorvem. E quando eles absorvem, eles parecem um filtro. Se eu vejo as coisas com bondade, esse filtro traz luz. Se eu vejo as coisas com maldade, traz escuridão e torna meu coração mais amargo. Daí ele vai dizer: por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? Ou seja, por que tão quão tremendas? Porque tudo que você olhar nesse mundo vai ser repleto de vício e de escuridão. E por que eu estou colocando isso? Porque se eu for orar do jeito errado, eu começo a olhar Deus do jeito errado. E aí só essas trevas vão alimentar aquelas falas horrorosas. Minhas orações não são atendidas, Deus não se importa comigo, por que eu deveria falar se Deus não me escuta? E aquele monte de baboseira que a gente pensa quando a gente não está bem. E vamos ser bem francos, quantas vezes a gente se ajoelha, quantas vezes a gente se isola para orar quando não está bem? Exatamente esse é o ponto, esse não está bem faz com que tudo se envenene. Então a grande questão passa a ser: os olhos da gente, eles são evidentemente reflexos da luz que nos habita, mas também são eles que são influenciados diretamente como filtros, como receptores de um mundo, desde o momento em que nós permitimos a luz ou as trevas habitarem na gente. E essa é uma parte muito curiosa, porque ela basicamente vai dizer para nós assim: olha, bem dizer, se a luz habita na gente, mais dela nos será dado. Se ela não habita na gente, então mais dessa ausência nos será dada. Isso lida um pouco com aquele comecinho da oração que nós colocamos. Quando a gente diz pedir será concedido, tem um mecanismo que é eminentemente humano na gente. Deus sabe quando dizer não para a gente, porque se a gente fala, se a gente pede alguma coisa que a gente quer só pelo nosso desejo, ter esse desejo atendido faz a gente querer mais. Tá? É assim que o desejo funciona na gente. Quanto mais eu desejo, mais eu quero. Quanto mais eu quero, mais eu busco de satisfação. E quanto mais eu me satisfaço, mais eu vou querer. Eu vou querer outras coisas em quantidades diferentes, mas eu vou continuar querendo. Se o meu desejo humano é cortado pela raiz, ele se converte em algo mais. Ele se converte numa vontade íntima e genuína de querer a vida e o vigor de Deus em mim. Então Deus, quando ele escolhe as coisas, quando ele seleciona o que ele vai oferecer para a gente, ele está na realidade selecionando o que é de melhor, aquilo que Cristo chamou lá a melhor parte, justamente porque Marta se debruçou diante dele e ficou ouvindo. A melhor parte, perdão, quando Maria se debruça diante dele e Marta fica se queixando, ele fala: Maria escolheu a melhor parte. Por que eu vou repreendê-la? É exatamente essa a melhor parte da qual nós falamos. Abandonar as coisas do mundo e nas nossas orações procurar a
Deus. Então, isso encerra mais ou menos a ideia que eu queria passar, porque quando eu comecei a conversar sinceramente com Deus, mesmo nas situações em que eu estava mais frustrado e que eu sentia mais dores na alma, eu dizia assim: olha, a grande verdade, Deus, é que hoje eu nem estava com vontade de orar, mas eu estou aqui orando porque é o Senhor que vai me ouvir, é o Senhor que me entende, é isso. E mesmo nessas situações eu comecei a sentir uma leveza de coração muito maior. É como se Deus dissesse: eu sei que você está frustrado, mas isso é só tua humanidade te causando dores. Calma, tenha calma. E essa comunicação se tornou uma comunicação muito mais elevada, muito mais profunda, muito mais plena da presença divina do que em qualquer outra situação. Ok? É isso. Se eu falo essas coisas com toda a sinceridade do mundo, eu acabei me estendendo bastante, mas eu vim justamente falar com sinceridade porque muitas vezes nós vemos que as pessoas que falam para nós são pessoas que têm uma intimidade muito grande com Deus. E eu estou aprendendo. E eu acho que é importante para uma pessoa ouvir, pelo menos foi muito importante para mim ao longo da minha jornada, ouvir também de pessoas que tinham essas dores e que queriam confessar essas dores para os seus irmãos, porque isso me fez entender que, muito embora eu peque, o meu pecado tem saída e tem solução. Muito embora eu às vezes tenha o coração duro, meu coração pode ser amolecido. Muito embora eu não consiga vencer essas ondas, essas circunstâncias tão difíceis da vida, eu sei através do testemunho dos meus irmãos que existe uma possibilidade, que eu não estou sozinho, que isso faz parte da natureza humana, que isso tem que ser derrotado, mas que isso não se impõe sobre mim e que Deus tem conhecimento, tem domínio, e que a partir do momento em que eu escolhi seguir a Cristo, em que eu escolhi seguir a Deus, Deus vai trabalhar em mim e Deus vai me libertar e vai buscar a minha emancipação. Eu acho que é mais ou menos isso.